Olá, eu sou o Márcio Souza e esse é mais um projeto Memória ACIA. E o projeto Memória ACIA conta a história do empresário e classista Wilson de Oliveira. O empresário Wilson de Oliveira é casado com Maria das Graças de Alencar Oliveira, é pai de 3 filhos, é formado em Direito ou Advocacia pela Faculdade de Direito de Anápolis, a FADA, pós-graduado em Políticas e Estratégia pela UEG, detentor de várias honrarias, dentre elas a Comenda Dr. Henrique Santilo, a Comenda Ulisses Guimarães, é membro honorário da Força Aérea, membro honorário do Corpo de Bombeiros, Medalha do Mérito de Ex-Combatente, Medalha do Mérito da Polícia Militar, Ordem do Mérito Anhanguera e grau de Grande Oficial. O Wilson de Oliveira, vice-presidente da FIEG no estado de Goiás, é o presidente da FIEG Regional Anápolis, presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação da cidade de Anápolis. Foi presidente da CIA por 2 mandatos. E é com Wilson Oliveira que nós conversamos agora no Memória ACIA. Seu Wilson, prazer tê-lo aqui nesse projeto. Prazer é todo meu. Bom, vamos recapitular um pouco da história. O Wilson de Oliveira nasceu quando e onde? Nasci no dia 9 de dezembro de 1955, aqui na cidade de Anápolis, ali próximo ao mercado municipal. Mas meu pai me registrou em Araguari, Minas Gerais. Então eu sou anapolino de nascimento, mineiro de documento e baiano de casamento. É interessante. Casou-se com a baiana? Não, com a cearense, mas na Bahia. Na Bahia. É uma mistura, hein? Wilson, mas registrado em Araguari, Minas Gerais, morou uma temporada lá? Foi apenas um registro? Como é que foi a infância do Wilson de Oliveira? Sim, nós somos 8 irmãos e destes 5 nasceram aqui em Anápolis e 3 nasceram em Araguari, Minas Gerais. Quando eu tinha ainda 1 mês de idade, meu pai retornou para Araguari e lá ele me registrou. Após 2 anos, ele retornou para Anápolis e aqui eu permaneço até hoje. Então, passou a infância, adolescência, juventude em Anápolis. Seu Wilson, já era originário de uma família de empreendedores? Sim. Meu pai era o caçula de 16 irmãos. E já o pai dele, a mãe dele, já orientou os filhos a serem empreendedores, a terem seus negócios. E assim ele também criou os 8 filhos dele aqui de Anápolis. Ensinou todos a trabalhar com ele, já desde muito criança, com 7, 8 anos de idade. A gente já trabalhava junto com meu pai. E aí todos, naturalmente, se tornaram empresários. Bom, na infância, qual era o trabalho desenvolvido pelo Wilson de Oliveira? Aqui na infância, chegava pela ferrovia cerveja vindo de Ribeirão Preto e a gente colocava dentro da palha e aí mandava para o norte de Goiás. Então, o meu pai veio para cá como atacadista, tinha um armazém atacadista. Posteriormente, ele passou a trabalhar com garrafas vazias. É o limirim das garrafas. Então, ele criou todos os filhos, trabalhando no ramo de compra e venda de vasilhames e também no ramo de secos e molhados. Bom, de uma família de 8 irmãos, o Wilson Oliveira vem em que escala dos 8? A primeira é minha irmã, a Soninha, do restaurante da Soninha. E aí vem 7 homens, só uma mulher e 7 homens. O primeiro dos homens é o José Ricardo, da JR Imóveis. E aí depois vem eu sou o terceiro na escala, e o segundo dos homens. Bom, o senhor veio numa época que não tinha muita moleza para a garotada. Naquela época a lei autorizava os garotos, os adolescentes a trabalharem, né, seu Wilson? Exatamente. Eu tive uma infância que eu considero muito rica, porque eu brincava de bolinha de gude, eu brincava de finca, eu brincava de estilingue, eu brincava de carrinho de rolamento. E aí eu já cresci trabalhando junto com meu pai
E me lembro que com 14 anos eu já tirei minha carteira de menor, que era permitido naquela época. Você tinha uma carteira de trabalho de menor. Depois isso foi proibido. O menor foi proibido de trabalhar. Hoje ele só pode trabalhar depois dos 18. Só que quando ele faz 18 ele não quer mais trabalhar. Então, se meu pai tivesse vivo hoje, ele seria preso, porque ele ensinou todos os filhos a trabalhar com 8, 9, 10, 11 anos de idade. Então, a gente considera que foi uma época muito rica, né? Uma época que eu era coroinho do Monsenhor Pitaluga, aqui na Igreja Bom Jesus, e a gente rezava a missa em latim, de costas para a população. Então, acho que eu estou ficando bem antigo, né, Márcio? Uma época que não existe mais. Então, uma época muito boa, estudei aí no escola pública, estudei no colégio estadual e considero assim que eu tive uma oportunidade que hoje muitos jovens não têm. A lei do menor aprendiz, que permite você trabalhar dos 14 aos 18, originalmente, hoje é dos 18 aos 24, veio melhorar um pouco isso, né? O aluno pode ser pelo menos um estagiário, um aprendiz. Já no meu tempo não, você poderia trabalhar, era normal as crianças trabalharem nas ruas, nas feiras. Você tem uma ideia, Márcio? Eu comprei muita garrafa na rua com saco vazio nas costas, ou com carrinho de mão. Eu entreguei muita cerveja de bicicleta cargueira, ainda muito menino, com 13, 14 anos. Eu vim de jornais pelas ruas, engraxei muito sapato ali na Praça Bom Jesus. Então todas as crianças trabalhavam e tinham muito orgulho disso. E os pais levavam os filhos para o seu trabalho, como foi o caso do meu pai. Desde muito pequeno, todos nós aprendemos a trabalhar com ele. Na companhia do pai, o senhor trabalhou até que idade, senhor Wilson? Eu trabalhei até 21, 22 anos de idade, quando eu me transferi para Goiânia e aí fui cuidar dos meus próprios negócios. Eu e 2 irmãos montamos um armazém de secos e molhados em Goiânia e permanecemos aí nesse ramo, Márcio, até por volta de 1984, quando nós fundamos a empresa Café Rancheiro no dia 17 de abril de 1985 e de lá para cá, então, a minha profissão tem sido essa: torrar, moer, empacotar e vender café. Senhor Wilson, o senhor se formou em Direito ou em Advocacia, como se dizia no passado? Chegou a advogar ou qual era o intuito, né, da formação na área do Direito? Não, eu me formei em Direito e aqui em Anápolis, estudei aqui na FADA de 83 a 87. Gosto de dizer que fui um dos melhores alunos do professor Rivaldo Rodrigues, que me deu bomba em uma matéria só porque eu não frequentava as aulas, Márcio. Então... Era rebelde, Wilson? Foi a época que adquirimos o Café Rancheiro e eu trabalhava muito no interior, nas fazendas, comprando café e faltava muita aula. Então eu tomei bomba da matéria do Rivaldo, mas depois eu fiz e me formei. Então, eu me formei em Direito, né? Eu fiz também Medicina Veterinária em Goiânia, na Federal, 2 anos, 78, 79. Abandonei o curso, formei em Direito em Anápolis, mas a vocação de trabalhar por conta própria desde criança fala mais alto, né, Márcio? Inclusive a minha esposa formou também comigo e eu montei uma indústria de confecção de biquíni para ela e ela também nunca exerceu o direito. Nem ela nem eu, nunca exercemos o direito. Mas são dois advogados em casa. Somos advogados, temos OAB, mas não exercemos. Bom, senhor Wilson, o senhor casou na Bahia, né? O senhor dizia agora há pouco. Quando é que aconteceu? O senhor conheceu a senhora Maria das Graças onde? Foi aqui em Anápolis? Aqui em Anápolis, na Faculdade de Direito, nos formamos juntos. Como o meu pai já era falecido e o pai dela também, geralmente é o pai que gosta de fazer uma grande festa para a filha, né? Então, nós resolvemos nos casar na igreja de São Francisco, lá no Pelourinho, porque eu sou devoto de São Francisco e lá tem uma igreja linda, parece uma igreja de ouro. E aí resolvemos casar lá, reunimos aí
30 amigos, fomos para a Bahia, casamos, ficamos por lá um tempo e voltamos para cá. Foi um casamento diferente, mas foi muito bom. Desse relacionamento, 3 filhos. 3 filhos. Já formados? Assim, 2 são formados e uma forma esse ano. Eu tenho o mais velho, o Wilson, que é formado em engenharia elétrica pela PUC. A minha filha Marcela também é formada em engenharia elétrica pela UFG. E agora a caçula Isabela está fazendo design de interiores aqui na Univangélica. Todos solteiros, senhores? Não, o Wilson já é casado, já me deu uma neta que está com 3 anos e meio, a Emanuela. A Marcela é casada, mas ainda não tem filhos. E a Isabela ainda é solteira. Como é que é o Wilson de Oliveira, avô? Tem tempo para poder paparicar os netos? Ou a neta? Avô é a maior confraria que existe nesse mundo, né? É totalmente diferente de ser pai. É uma coisa maravilhosa. Não dá para explicar o tanto que é bom ser avô e o tanto que a gente tem assim uma ligação forte, né? Principalmente com a minha neta, a Emanuela, ela é muito apegada a mim. E quando está com o avô, não quer saber de pai, de mãe, de irmão, nem dos outros avós. É uma relação muito forte com esse avô. Então, você já é avô, Márcio? Não. Ainda não? Você vai ver, é uma coisa fantástica. Realmente, ser avô é ser pai 2 vezes. É uma experiência maravilhosa. Dos 8 irmãos, todos hoje são empresários aqui na cidade ou fora? A gente percebe-se que a família envolveu todos na área do empreendedorismo, né? Sim. Então vamos lá, rapidamente. A Soninha, nossa irmã mais velha, é empresária aqui na cidade, dona ali do restaurante da Soninha, que fica aqui no shopping, no centro da cidade. O José Ricardo, ele é empresário do ramo de imobiliária, da JR Imóveis, e também meu sócio lá no Café Rancheiro. O meu irmão mais novo, Célio de Oliveira, é engenheiro elétrico, dono da Cel Engenharia Elétrica, uma empresa que trabalha com subestações, com linha de transmissão, na área de engenharia elétrica em Goiânia. Mas ele tem filial e obras aqui em Anápolis. Silvio de Oliveira, também engenheiro elétrico, é dono da Brasil Geradores, uma fábrica de grupo motor e gerador que tem aqui no Daia. E aí vem o William de Oliveira, que ficou com a profissão com a qual meu pai criou os 8 filhos. Ele tem um atacadista, uma distribuidora de bebidas, secos e molhados, e compra e revende garrafas, assim como meu pai fazia já há mais de 40 anos atrás. Aí vem o João Bosco de Oliveira, é médico, ginecologista, mora em Palmas. E o caçula, Limírio, que é engenheiro civil e trabalha na empresa do Célio de Oliveira, Cel Engenharia. Seu Wilson, e esse envolvimento, né, com a classe empresarial, o senhor se tornou um classista e um conhecido classista do estado de Goiás. Quando é que surgiu o interesse pelo envolvimento de classe? Inicialmente, Márcio, em 98, quando eu ingressei no Rotary Club Anápolis, uma instituição que está aqui prestando serviço para a nossa cidade desde 1941, e o Rotary ele tem um lema, que é só o trabalho em grupo que dá resultado. E o Rotary também tem um ideal, que é o ideal de servir. O ideal de servir é bíblico, né? Jesus Cristo disse que veio para servir, não para ser servido. E os rotarianos, quando se reúnem em torno de uma mesa de almoço ou de jantar, você gera o que se chama de companheirismo. E o companheirismo gera o servir. Então, essa primeira filosofia de Rotary me tirou do dia a dia da indústria, não é? E me trouxe para as instituições classistas. Então, primeiro foi o Rotary. A segunda, já em 98, eu vim aqui para a Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Aqui você tem outro lema, nossa força é nossa união, mas também são voluntários, são classistas que doam o seu tempo pelo bem comum. Trabalham pela cidade, trabalham pelo desenvolvimento das empresas, e é um grupo de voluntariado. E isso daqui
Essa vinda para a CIA, ela foi apadrinhada por alguém, a convite de um outro empresário? Foi por uma iniciativa própria? Como é que se deu esse conhecimento e relacionamento com a CIA em Anápolis? Sim, foi um outro empresário, que é o Gilson do Amaral Brito, que era da Boa Sorte e que atuava aqui no Sindicato da Indústria da Alimentação de Anápolis, né, que me fez o convite para vir para a CIA. Eu ingressei na CIA na gestão do Vandir Estácio Maia. Logo na segunda gestão, eu fui diretor social do Ridoval Quereloto. E aí depois eu fui eleito presidente de 2005 a 2007. Retornei de 2011 a 2013. Então eu estabeleci um vínculo muito forte aqui com a CIA, porque aqui é a casa do empresário. E aqui são empresários voluntários, né, que se dedicam ao bem comum e também praticam esse ideal de servir que a gente aprendeu lá no Rotary. E daí, daqui para o Sindicato da Indústria da Alimentação, também fui levado pelo Gilson do Amaral Brito. Aí em 2000 eu já assumi a presidência do Sindicato da Indústria da Alimentação e aí naturalmente eu já cheguei na FIEG, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Em 2002 eu já era segundo vice-presidente da federação. Atuei 8 anos como segundo vice-presidente, 8 anos como primeiro vice-presidente, cargo que eu permaneço até hoje. Então, o voluntariado e o classismo, uma instituição vai puxando a outra. Quando você vê, eu estou aqui no Rotary, na CIA, na FIEG, na DESG, na ESG, na PAI, não é? Você vai, durante mais de 15 anos, eu exerci aqui o cargo de conselheiro administrativo também da APAI, que é uma instituição, né? Uma ONG, uma das maiores ONG que temos no Brasil, que cuida dos deficientes. Então, essa vida classista, ela é apaixonante. Ela vai te absorvendo e você vai trabalhando cada vez menos para você, para sua família e para os seus negócios. Você vai se dedicando mais à causa do bem comum, porque essas instituições precisam muito dos seus membros, que são todos voluntários. Em relação à CIA, uma curiosidade: 2 mandatos, mas intercalados, né? Não foram sequenciais. E aí o senhor teve diferença do primeiro para o segundo, ao sair da presidência, retornar depois? Qual que é a avaliação que se dá para fazer desse processo? Olha, todas as instituições, principalmente nas instituições classistas, é saudável que haja um rodízio, não é? Que você constantemente troque os membros. Deixa eu te dar um exemplo de Rotary, que a minha escola é Rotary. Rotary Internacional, todo ano troca todo mundo, o presidente de Rotary Internacional, o presidente nacional, os governadores distritais, os presidentes de clubes. Temos 5 clubes aqui na cidade de Anápolis. Todo ano é trocado todos os membros. Você troca o presidente, troca o tesoureiro, troca o secretário. Então, é o rodízio que permite que as instituições sejam oxigenadas. E aí, aqui na CIA, eu exerci o meu primeiro mandato, e aí queriam que eu permanecesse, mas eu não. Vamos dar oportunidade para outro empresário. Eu volto no outro momento. Isso acontece muito em Rotary também. Você volta em outro momento, não é? Fiquei aqui, 2005 a 2007, assumi o empresário Biratã, dá um toque diferente, né? Porque cada empresário tem seu estilo de liderança, de ação. Biratã permaneceu por 2 mandatos, eu voltei, fiquei mais um mandato, né? Já o Anastácio está aqui. Por que na CIA o mandato é de 2 anos? Porque se você permanecer mais um mandato, você fica 4 anos, mas é no máximo 4 anos. Veja na Federação das Indústrias. O mandato é de 4 anos, podendo ter uma reeleição. Então o presidente Pedro Alves já permanece por quase 8 anos. O ano que vem encerra o segundo mandato dele. E como você está em uma instituição que não tem esse rodízio, vou contar o que acontece.
Estou no meu 6º mandato à frente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Anápolis. 18 anos como presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Anápolis. Por quê? Algumas instituições, como é o sindicato, você tem poucos filiados e uma diretoria também muito pequena. Quando chega na época das eleições, ninguém quer ser presidente. Wilson, continua aí, você está fazendo um bom trabalho, o sindicato está muito bem nas suas mãos, você tem tempo, você gosta, e ninguém aceita que você saia. Então, quando você fala, olha, Wilson, 18 anos à frente do sindicato, não é porque eu quis, é porque não me deixaram sair. A diretoria é que elege a cada 2 anos, no caso de sindicato patronal, o mandato dura 3 anos, por isso é que eu já estou há 18 anos. Então, cada instituição tem um estilo. Veja bem, o Rotary, você fica no máximo 1 ano. O sindicato, você pode ficar até 30 anos. Na federação, você fica no máximo 8. Aqui na CIA, você fica no máximo 4. Então, cada instituição, dependendo, o que importa para nós empresários, a nossa vaidade é o resultado. Não importa se eu fiquei aqui 2 anos, 4 anos, 6 anos, 1 ano. Interessa o que eu fiz por essa instituição, que vai ficar para sempre. Por quê? A instituição permanece, nós passamos, né? Eu brincava com o presidente Anastácio quando ele dizia, o cartão de vantagens já tem 30 mil cartões. Foi eu e a Anaís que sentamos lá em 2005 e criamos esse cartão. Eu ia justamente fazer essa pergunta, ex-presidente Wilson de Oliveira. O senhor disse que na ACIA é um mandato no tempo máximo de 4 anos. O senhor já ocupou esses 4 anos em 2 diferentes mandatos. E o senhor cita aqui o cartão ACIA, que é um cartão de vantagens. Além do cartão, qual foi a outra grande marca implementada e deixada pelo senhor a essa casa? Bem, eu atribuo aqui os convênios que nós fizemos aqui, não é? Você tinha poucos convênios e aí esses convênios aumentaram com mais de 400 profissionais aqui ligados à CIA, onde você tem desconto em colégio, você tem desconto em médico, em laboratório. Então, esses convênios é que, em determinado momento, nós resolvemos criar o cartão de vantagens. Por uma razão muito simples. O Wilson de Oliveira tem 3, 4, 5 cartão no bolso, é um empresário, tá. Mas o trabalhador da minha empresa, muitas vezes, ele não tem nenhum cartão no bolso. Agora, se você faz um cartão onde tem o nome dele, o nome da empresa que ele trabalha, e com aquele cartão, se ele consegue, ali no chão goiano, um desconto de 15% no almoço, isso para ele representa muito. Se ele gastar R$100, são R$15 de economia. E assim, os convênios que a CIA fornecia para os seus filiados, para os empresários aqui filiados, nós conseguimos repassar para os trabalhadores das nossas indústrias. E isso para eles foi muito importante, porque eu tenho certeza que muitos desses trabalhadores só tem esse cartão de vantagem. Ele não tem conta em banco, ele não tem plano de saúde, ele não tem outro cartão. Ele ostenta com muito orgulho o cartão de vantagens da CIA, que dá desconto para ele em vários itens, o que ajuda no seu orçamento, e é uma identificação. Então foram os convênios que levaram ao cartão de vantagens e que leva a uma série de benefícios para os trabalhadores das indústrias. Hoje são mais de 30 mil cartões. O senhor se surpreende com esse número? Está aquém do esperado? Podia ser mais, podia ser menos? Que avaliação o senhor faz? Não, na época, quando eu cheguei aqui como diretor social, eu achei a CIA com 400 associados, dos quais 198 apenas que pagavam. Quando eu saí daqui, em 2000, eu deixei cerca de 800 associados. E aí o diretor que me substituiu, o Rodrigo da Plumatex, conseguiu chegar a 1000 associados. Quando eu senti aqui, em 2005, que eu era presidente, que nós tínhamos mais de 1000 associados, então são mais de 1000 empresas.
Essas mais de 1.000 empresas têm vários milhares de funcionários, não é? E nós fizemos esse cartão para o funcionário. Então, a ideia é que chegasse todo funcionário de toda empresa filiado à CIA tivesse o cartão de vantagem. E deu certo. Tá atingindo esse objetivo. O senhor já tem há muitos e muitos anos envolvido como membro classista de diferentes instituições, né? A exemplo da APAE, do Rotary, a CIA. Como é que foi conciliar a vida empresarial, lidar com os negócios no dia a dia e se dedicar a essas causas, né, que o senhor fez questão de citar, que exige tanto, seu Wilson? Naturalmente, porque a via classista é uma via de mão dupla, onde você doa muito em prol do bem comum, mas você recebe muito, porque você aprende muito nessas instituições. Eu dedico hoje, se eu sou um pai melhor, se eu sou um empresário melhor, se eu sou um líder melhor, eu devo isso à oportunidade que eu tive nessas instituições. Quando eu presidi o nosso Rotary Clube Anápolis pela primeira vez, de 2002 a 2003, eu comecei a aprender muito, porque o que é um Rotary? É uma associação de líderes. Ora, você dirigir índio é fácil, mas você dirigir cacique é muito difícil. E o que nós temos ali? Somente cacique. Então você já tem aquele choque, né? Todos são líderes. E você, naquele ano, é o líder deles. Então você aprende muito, se torna, né, bastante mais habilidoso, mais humilde, para poder conseguir ter resultado ali naquele trabalho em grupo. Então eu acredito que a primeira experiência como dirigente, Rotary Clube Anápolis, de 2002 a 2003, o Wilson, depois daquele ano, era outro Wilson. Eu aprendi muito naquele ano. Quando eu tive a honra, o privilégio, a sorte de presidir nossa gloriosa CIA, olha, você veja, né, a importância de todos os ex-presidentes da CIA. Aí eu pude realmente me tornar um empresário melhor, um pai melhor, um irmão melhor. Isso é o que eu disse, é uma via de mão dupla, a gente aprende muito. Então o que eu fiz por essa entidade, o que eu fiz por onde eu passei, foi aprender. Foi muito bom para mim e aí isso reflete nos nossos negócios. Porque, voltando à sua pergunta, no início do Café Rancheiro, era eu, uma Kombi, um funcionário. Pra você ter uma ideia, eu ia numa fazenda, comprava 800 quilos de café em coco, passava numa fazenda, você beneficia, dá 400 quilos de café limpo. Você torra, né, 20% é a umidade, você tem 320 quilos de café torrado. Eu punha numa Kombi, trazia para Anápolis e isso aí dava para vender numa semana. Quer dizer, toda empresa, ela começa pequeno, com muita dificuldade. Durante 15 anos, eu fui o capitão de indústria, que carregou a empresa nas costas. Compra, venda, industrialização, distribuição. A partir da hora que a empresa se instalou em Anápolis, e aí você tem máquina, você tem colaboradores, você tem gerentes, aí você tem que exercer outra função. Deixa os funcionários trabalharem na empresa, os seus colaboradores é que tocam a empresa. É mais importante para a empresa que eu esteja no Rotary, na CIA, na FIEG, na APAE, em outras instituições, como voluntário, como classista. No dia a dia, sim. Isso, na verdade, reflete de volta nas nossas empresas. O que eu aprendi aqui na CIA me ajudou muito a alavancar a nossa empresa. O senhor fala em ausência de vaidade ou de orgulho, mas naturalmente o trabalho feito acaba dando uma projeção. É uma vitrine, a CIA, os demais órgãos e entidades. Prova disso, o senhor se candidatou a prefeito da cidade de Anápolis. Como é que foi essa experiência, né, na vida pública, seu Wilson? Na verdade, a gente vai aprendendo esses lemas ao longo da vida, que eu te disse, né? No Rotary nós aprendemos o ideal de servir. Aqui na CIA nós trabalhamos em conjunto. E você tem um lema na maçonaria, eu não sou maçom, mas conheço esse lema, né? Você construir masmorras para os vícios e erguer templos para as virtudes.
Isso vai moldando o seu caráter, a sua personalidade nessas instituições. E aí a sociedade, principalmente a imprensa, te vê como um líder, como uma pessoa de bem e principalmente como uma pessoa capaz de tomar decisões e trabalhar pelo bem comum. E aí o que acontece? Você sofre um assédio muito grande dos políticos e dos partidos políticos, para que você se filie a um partido e para que você se candidate a um cargo. Então, eu posso dizer para você, sou empresário, sou cidadão, sou classista e sou voluntário. Não sou político partidário, mas naquele momento, 2012, Operação Monte Carlo, o prefeito Gomide, muito bem avaliado, a população queria reeleger o prefeito Gomide, porque ele fez uma grande gestão. E aí nós podemos dizer o seguinte, que todo mundo fugiu da raia. Ninguém queria enfrentar o prefeito Antônio Roberto Gomide. E aí eu fui procurado pelo governador Marconi Perillo, sou filiado ao PSDB. Eu estava filiado ao Democratas, né, o Cacai, o senador Ronaldo Caiado me procurou. Ser candidato, eu falei, candidato. Porque a política partidária também é uma forma de servir e uma forma, né, abençoada, como diz nosso Papa Francisco. É uma das formas mais bonitas de servir a população é através da política. Procurado pelo senador Ronaldo Caiado, aceitei ser candidato pelo Partido Democratas. Procurado pelo governador Marconi Perillo, fiz uma coligação com o PSDB. Bem, o que eu posso dizer para vocês? Essa minha experiência classista, essa minha experiência de vida, eu levei para os debates. Eu não falei mal de ninguém, eu não comprei nenhum voto, nem contratei nenhum cabo eleitoral. Eu discuti ideias e soluções para a sociedade de Anápolis. Participei de todos os debates, falando com qualquer um, olhando no fundo do olho. Não tem mentira, não tem enganação. Mas na política, veja como a política é dinâmica. Eu tive 3,18% dos votos. O Antônio Roberto teve 89% dos votos. O que significa isso? Eu agradeço a Deus todos os dias os 5.978 votos que eu tive. São quase 6.000 pessoas que votaram no Wilson de Oliveira porque acreditaram nas ideias e nos projetos do Wilson de Oliveira. Mas deu o resultado esperado. A população estava satisfeita com a gestão Antônio Roberto Gomide e queria reeleger o prefeito, e reelegeu. Então, eu entrei nesse processo e saí de cabeça erguida. Saí sem nenhum inimigo, sem nenhum centavo de dívida, sem nenhuma ação na justiça. Então, eu exerci a minha função classista. Fui convocado para uma missão, combati o bom combate, participei, e aí eu saí desse processo muito maior do que eu entrei. Eu sou muito agradecido ao Partido Democratas, ao Partido do PSDB, e ao PV e ao PSL, que foram os partidos que coligou com nós na época, né? Eu aprendi muito, é muito dinâmico, é muito dinâmica a política eleitoral. Foi muito rico, aprendi bastante, mas eu entendi que a minha vocação é a política empresarial classista. E hoje eu estou em campanha para assumir a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Política é uma pauta que ainda passa pela mente do senhor Wilson? A política partidária? Não, a minha política é empresarial classista. Como eu te disse, quero ter a honra de exercer a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. Mas, Márcio, nós que somos cidadãos, empresários, classistas e voluntários, não podemos dizer não a nenhuma missão. Quando eu fui convocado a ser candidato à Prefeitura de Anápolis, foi uma missão para a qual eu fui chamada. E eu tive o privilégio de aceitar. Eu não posso dizer que amanhã eu não seja candidato a nada. Se eu entender que isso vai ser bom para o bem comum, eu aceito o desafio. Porque a gente não pode, você não pode ser candidato de si próprio. Você não pode ser candidato de um grupo familiar, você não pode ser candidato de um grupo empresarial. Você
tem que ser candidato de todos, para, através do poder que você tem, você trabalhar em prol do bem comum, não é? Se você quiser o poder para fazer uso próprio, não vai dar certo. Isso nunca deu certo. Então, eu não pretendo me candidatar a nada. Minha política é empresarial classista. Bom, mas se for chamado, sim, não fujo da raia também, não. Mesmo na política classista, o senhor certamente teve um grande envolvimento e uma aproximação muito grande com os políticos, integrando inclusive comissões do governo do Estado, em importantes missões. Quais foram os políticos que mais ajudaram e colaboraram com a CIA nesses anos que o senhor faz parte da CIA, dessa casa? Sem sombra de dúvida, Marconi Ferreira Perillo Júnior. Eu recebi o Marconi aqui em 98, quando ele estava na primeira campanha, né, para governador do estado. A CIA já abraçou a candidatura dele, ele foi eleito e já começou a mudar a história de Anápolis, né, mudar a história do DAIA, mudar a história do nosso município. Foi e ainda continua sendo, né, o governador que mais fez pela nossa cidade. Ele... são muitas as obras que Marconi Perillo fez para a CIA. Aqui nessa mesa, já o recebi várias vezes. Todas as vezes que ele foi convidado a estar aqui na CIA, reunindo com os empresários, debatendo os assuntos da cidade, ele veio para cá, se deslocou, recebeu nossos documentos, nos atendeu. O fato dele ter criado os incentivos fiscais aqui para o estado de Goiás é o que permite nós ter aqui esse polo farmacêutico maravilhoso aqui no DAIA. Pra você ter uma ideia, de cada 3 comprimidos que você consome no país, um é feito aqui. O nosso polo farmacêutico é responsável por quase 40% de todo o medicamento consumido nesse país. Isso só para falar na indústria farmacêutica, sem falar na indústria automobilística, que eu falo para você entender. Wilson de Oliveira, Marconi Perillo, Edson Tavares e Ridoval Querelotto. Eram as únicas 4 pessoas que acreditavam que a Hyundai viria para cá. As pessoas riam quando a gente falava em ter indústria automobilística em Anápolis. Ninguém acreditava. Mas nós acreditamos. O governador criou os incentivos, o Ridoval correu atrás. Eu fui na Coreia com o Edson. E a indústria que não viria para o Brasil, se viesse, iria para a Bahia, veio para o Brasil, veio para Goiás, veio para Anápolis e está lá. Isso não é por acaso. Isso é porque teve muito trabalho aqui dessa casa, da CIA e do governo de Goiás. Isso são apenas 2 exemplos para ficar por aqui, na importância que os incentivos fiscais têm na industrialização de Goiás e na revitalização do DAIA. O DAIA, que hoje tem mais de 200 empresas, é responsável por mais de 20 mil empregos. Você pode ter certeza, foi luta aqui da CIA e que o governador Marconi Perillo abraçou junto com os empresários e classistas de Anápolis, para você ver todo esse progresso que a cidade experimenta hoje. Bom, a CIA, né, ela recebe constantemente novos empreendedores, novos empresários da cidade de Anápolis e os que migram para a cidade de Anápolis. Qual que é o conselho do Wilson de Oliveira, ex-presidente dessa casa, um empresário de sucesso, aos novos empreendedores? Sejam bem-vindos. Anápolis é a melhor cidade do Brasil ou da América do Sul para se viver. Veja bem, nós estamos aqui entre 2 capitais, Goiânia e Brasília, mas foi Anápolis que construiu as 2. Não é? Anápolis tem uma altitude acima de 1000 metros, um clima muito bom para se viver. Anápolis tem uma estrutura educacional muito forte, com muitas faculdades e universidades. Desculpe. Anápolis tem uma qualidade de vida muito acima da média nacional. E Anápolis ela tem indústria, comércio, serviços e área rural. Então é uma cidade boa para você morar, para você trabalhar, para você criar os filhos, para você crescer. E nós temos aqui
ao nosso lado a capital federal e temos aqui ao lado a capital estadual. Agora, veja bem, na década de 70, instalou-se aqui a nossa base aérea, e aí hoje é a Ala 2, não é? Então você olha para a bandeira nacional, que lá está escrito Ordem e Progresso. Na verdade era para estar escrito Amor, Ordem e Progresso, né? Amor significa educação, Ordem e Progresso é segurança e desenvolvimento. Nós temos a segurança com a base aérea e o desenvolvimento com o DAIA. Então, é uma cidade que tem um futuro brilhante. A ideia é transformar ela numa grande logística nacional, pela sua localização estratégica, né? Nós temos a plataforma logística que está ali, 103 alqueires de terra, pronto para receber as empresas de logística. Temos o parque tecnológico pronto para receber as empresas de alta tecnologia. E, junto com o DAIA, o Porto Seco, que é a estação aduaneira do interior, e a base aérea, você fecha o ciclo, né? Segurança e desenvolvimento. Isso significa progresso, qualidade de vida. Então, a todos os que estão chegando agora em Anápolis, sejam bem-vindos, que vocês estão vindo para a melhor cidade do Brasil. Isso, agora uma confissão. O que o senhor Wilson de Oliveira sente ao olhar a galeria dos ex-presidentes e ver a foto estampada lá? Muito orgulho. Assim como eu vejo na galeria do Rotary Club Anápolis, que desde 1941, né, então já há mais de 80 anos, quase 80 anos também o nosso Rotary, né? Todo ano troca de presidente. Você olha para a galeria dos grandes homens que dirigiram a instituição, você sente muito orgulho. Aqui na CIA não é diferente. Desde 1936, que grandes empresários e líderes, né, tiveram o privilégio de dirigir essa instituição. E eu sempre digo que é uma instituição onde cada presidente foi colocando um tijolo. Então, hoje, depois de mais de 80 anos, ela tem muitos serviços prestados à cidade de Anápolis. Aliás, Anápolis deve à CIA todo o seu progresso. A CIA começou a lutar já para abrir a estrada para Goiânia, asfaltar a estrada para Goiânia. A CIA estava na luta para trazer a base aérea para Anápolis, que iria para Formosa. A CIA estava na luta para criar o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Ou seja, a CIA e o Rotary fazem parte da história de Anápolis. E eu tenho muito orgulho de estar na galeria dessas duas instituições. Bom, e entre os diretores e associados, como é que o Wilson de Oliveira gostaria de ser lembrado, né, por ter ocupado essa presidência? Qual é a lembrança que o senhor gostaria que as pessoas tenham a seu respeito, senhor Wilson? Simples, muito simples, Márcio. Eu passei por aqui e deixei essa instituição melhor do que eu encontrei. Porque ela vai permanecer, nós vamos passar. Quando outras pessoas lerem histórias ou consultarem as atas, faz igual a Anastácio fez esses dias. Presidente, eu copiei uma ata sua e fui lá pedir um dinheiro para o governador. Eu confesso que eu copiei do jeito que o senhor fez. Ou seja, eu consegui deixar a entidade melhor do que eu encontrei. Isso é minha satisfação. E os diretores reconhecem que o Wilson passou pela CIA, trabalhou pela cidade e foi embora. Só isso. Como eu te disse, nossa vaidade é o resultado. Só queremos passar por aqui e deixar nossa contribuição. Porque isso aqui é uma instituição dirigida por voluntários, que vêm aqui dedicar o seu tempo em prol do bem comum. O Wilson de Oliveira, empresário e classista na cidade de Anápolis, em nome da diretoria da CIA, nós gostaríamos de agradecer pelo trabalho que o senhor prestou e continua prestando a essa casa, e agora como presidente da FIEG Regional Anápolis, né? Na iminência de assumir a FIEG no estado de Goiás, os nossos agradecimentos e muito obrigado por participar do Memória CIA. Eu que agradeço a oportunidade, tenho muito orgulho de pertencer ao rol dos ex-presidentes da CIA. Muito obrigado.
Este foi mais um projeto Memória ACIA.